Boa noite a todos, estamos retornando mais uma noite do aprendizado da língua Nhangatu. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre os adjetivos, a forma de como falar, né, as pronúncias, um pouco da escrita também, compartilhar um pouquinho, né, sobre a língua Nhangatu. É um meio para nosso fortalecimento da língua indígena, né? É bom aprender um pouco sobre isso. Então vamos aprender um pouco sobre os adjetivos qualificativos, né? Sabemos que os adjetivos ela dá qualidade às pessoas, aos animais, né? Aos objetos. Então eu trouxe alguns exemplos assim, só para vocês conhecerem um pouquinho. O exemplo que eu trouxe hoje é mulher bonita, né? Mulher bonita em Nhangatu é Cunhapuranga. Cunha é mulher, Puranga é a qualidade que eu tô dando para essa mulher, né? Puranga, quer dizer, ela é bonita, né? Então, flor linda também é a mesma coisa, né? Putira-puranga. Putira é flor e Puranga é linda. E a mulher é bonita, a Cunha é Puranga. Eu já estou dando alguns exemplos. E Ana Puranga, Ana é bonita. Ixé Pissaçu, eu sou novo, se for homem. Se for mulher, Ixé Pissaçu, eu sou nova, né? Posso também estar falando dessa mesma, não tem outra forma de falar, a mesma coisa, tá? Masculino e feminino, tanto faz. Eu tenho também para repassar um pouquinho sobre quando adjetivo for da segunda classe, usaremos o i. O i para substituir ele ou ela entre o sujeito e o predicado verbal, por exemplo. Mirar e pussé. Mirar é árvore. Ipussé já é pesado. E ela está substituindo esse complementozinho, que seria os pronomes ela ou ele, dependendo de que eu estou falando. Taina e Kia, a mesma situação. A criança, ela é suja, ou a criança é suja. Então, eu tenho como substituir, para que dê o sentido, né? Dessa palavra, eu coloco i. O adjetivo qualificativo pode ser posposto ou anteposto ao substantivo que qualifica. Arapuranga, dia bonito. Eu coloquei aqui em português. Dia bom, Purangaara, que a gente sempre fala, né? E Purangaara, sabemos que eu posso falar também bom dia, né? Então, são várias formas que eu posso estar utilizando. Isso também faz tá qualificando, né? O dia que está boa ou bom, que seria Puranga, né? Arapuranga ou Puranga-ara. E eu tenho posposições. Em Nhangatu, existem posposições em lugar de preposição. Algumas delas são o pé. O pé, quando eu estou falando de, pode ser lugar, né? Onde a pessoa esteja, onde o objeto está, onde posso encontrar algo. Então, supé, eu trouxe um exemplo. Ana, Upitá, Manaus, Upé. Onde é que Ana está? Em Manaus, né? Ana fica em Manaus. Então, o significado em Nhangatu é supé. É o pé, né? Nós temos supé. Supé é para, já é para. Quando dou alguma coisa, eu falo, por exemplo, quando a gente está dando alguma coisa para uma pessoa, eu falo remexo o pé, né? Dá para ele, né? Então eu falo mais assim, simples, né? Mas eu trouxe o exemplo aqui. Ana, Ume, Pacua e Membira supé.
Ana deu banana para a filha. Para quem Ana deu a banana? Para a filha. Então, super, o seu significado é para. Temos outras posições também que poderíamos utilizar. Irum, por exemplo. Irum já é com. Eu trouxe o exemplo. Ana uiku imanha irum. Ana está com a mãe. Isso é uma redução da palavra, mas eu posso também aumentar essa palavra. Eu posso utilizar irumo. Irumo também pode ser com. Exemplo. Ana uiku imanha irumo. Ana está com a mãe. Não tem a diferença. Na língua portuguesa não tem a diferença. Só faço uma redução ali no irum. Eu tenho também kiti. Kiti é para. Já falando de um lugar, né? Em determinado lugar onde alguém pode estar. Ou podemos falar dos seres, dos objetos, né? Onde esteja. Então, kiti, eu utilizo o significado para. Por exemplo, eu tenho exemplo aqui. Jua